Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas, do item 8 ao 10. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhes disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornaste inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honraram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os suicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: sabeis que os fariseus têm ouvido o que acabais de dizer? Disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grandes cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior, fez também o interior? São Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência,
o fundo, muito simples, acabaram por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração. Os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinavam que Deus não pedis mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atingiu seu objetivo. Aquele sobre a qual se crê pode apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza no coração. E para o esclarecimento da leitura, nós contamos aqui com a colaboração dos nossos amigos e facilitadores, Eurípides Farley e Herbert Gontijo. Sejam muito bem-vindos e um excelente estudo a todos. Muito bem, então boa noite a todos que nos acompanham, seja você de casa, amigo internauta, e os que estão aqui presentes, aguardando aqui os estudos, os acompanhamentos aqui da casa. Uma alegria muito grande podermos estarmos reunidos novamente para esses momentos de reflexão, conforme foi a leitura de hoje. Herbert, boa noite também, bem-vindo aqui, primeira vez que a gente participa juntos, né? Então, que possamos, com esse estudo, contribuir nesta noite. Bom, né? Boa noite a todos e a todas, né? Boa noite aos internautas, né? Boa noite, Eurípides. E é um prazer imenso né? Estar aqui na Casa Jesus de Nazaré, né? Podendo participar dessa reflexão sobre, né? Os ensinamentos de Jesus. Essas reflexões tão importantes que foram tragas para nós há mais de 2000 anos atrás e que hoje reflete de uma maneira muito significativa, muito aberta, principalmente no momento em que passamos. Esse estudo da noite de hoje, que é uma reflexão que pretendemos né, contar com o apoio da equipe espiritual que nos orienta, que nos intui, que possa estar trazendo as palavras certas, que possa estar nos auxiliando a levar a todos vocês né, essa reflexão tão importante. Esse estudo de hoje, ele é marcado por duas palavras muito importantes. Uma delas é a pureza do coração e a outra delas é a questão de lavar as mãos. Eu quero dar início à exposição falando sobre esse lavar as mãos.
O que seria esse lavar as mãos, né? Jesus, hora nenhuma, em seu evangelho, né, condenou os fariseus que lavavam as mãos antes das refeições, né? Pelo contrário, isso era um hábito, era um asseio, e até hoje isso é muito válido no nosso meio, né? Hoje passamos por um momento em que lavar as mãos é tão importante, né, quanto todas as outras medidas de precaução. Mas Jesus era um judeu, né? Jesus não era católico, nem evangélico, nem protestante, né? Não era espírita. Jesus nasceu dentro de uma cultura, né, judaica. E nessa cultura judaica tinha vários hábitos, e hábitos que os judeus ligavam esses hábitos a certa forma religiosa, né? Então, para eles, lavar as mãos e outras condutas, eles estavam agradando a Deus, mantendo uma cultura pura, sendo que Jesus veio não para mudar, né, as questões do judaísmo, mas para dar complemento àquela religião antiga que precisava de um novo norte, de um novo rumo. Então, Jesus começa a pegar os elementos do judaísmo e transformá-los em algo que naquela época era um impacto. Hoje é algo necessário para as nossas vidas. E Jesus então vem falar que lavar as mãos é uma questão física, mas que o verdadeiro seguidor, né, de Deus, o verdadeiro ser que pretende se evoluir, crescer, se superar, ele precisa de algo além do que aquelas questões físicas. Ele precisa transformar o seu coração, despertar o seu coração, ter pureza na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de lidar com as outras pessoas, na sua forma de ver o mundo. E até hoje, nós ainda temos muitos resquícios daquele povo antigo que dava ênfase mais nas questões físicas e materiais. Por exemplo, lavar as mãos naquela época, né, era um simbolismo prático daquela religião. Hoje nós temos esse hábito, e esse hábito é um hábito saudável. Todos nós lavamos as mãos, né, antes da refeição. Mas isso é uma questão física. Isso não é uma questão que te eleva o espírito. E até hoje nós damos várias importâncias às questões mais materialistas do que às questões espirituais. Preocupamos muito com as contas que temos para pagar, né? Os remédios que temos que comprar, escolas, supermercado, roupas, o carro que estraga e tem que levar para arrumar. É como lavar as mãos. Isso é importante? É importante. Mas isso não deve ser o norte da sua vida. Jesus veio há 2000 anos falar que o norte da nossa vida está no coração, está no entendimento, no autoentendimento, né? Na busca do autoconhecimento, porque o que ele plantou há 2000 anos atrás é o que reflete a necessidade de hoje. Como que nós iremos ultrapassar todos esses problemas que vivemos hoje? Como que iremos passar por esse umbral chamado pandemia, né? Vamos tomar uma vacina daqui a pouco tempo? Certamente sim, né? Vamos manter o hábito de máscaras, vamos manter o hábito de lavar as mãos, mas tudo isso que acontece tem um sentido espiritual, né? Deus está pedindo para nós: transforme o seu coração, transforme a sua forma
de enxergar o mundo, de ver as coisas de uma maneira diferente daquilo com que Deus pediu, né? E necessita que nós encaremos a nossa evolução. Então, o ensinamento do Cristo naquela época sobre lavar as mãos não é o importante é ter pureza de coração. Isso reflete hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, de uma maneira bem mais ampla. Os ensinamentos do Cristo se modelam, né? Uma única essência, ela tem pontos de vista diferentes de tempos em tempos. E se você analisa essa passagem do Evangelho nos tempos de hoje, chegamos a essa conclusão. O tão importante que era esse ensinamento na época em que Jesus trouxe para nós. É isso, Euripides? Muito bem. Bom, para nós compreendermos um pouco mais, como o Herbert está falando, essa busca que todos nós temos que ter, de entender, primeiramente, qual é a mensagem que o Cristo nos trouxe nesta simbologia das mãos não lavadas, né? O título da leitura de hoje é a pureza, a verdadeira pureza, né? A verdadeira pureza que nós temos que almejar e buscar e construir, e traz como esse subtema mãos não lavadas, narrando-se essa história, igual foi contada aqui na leitura de hoje, daquele tempo, né, em que Jesus foi convidado a jantar na casa de um dos fariseus, e ali eles questionaram por que não lavavam-se as mãos, né? E essa construção que Jesus nos convida a entender a mensagem do Evangelho, ela está justamente nós nos compreendermos enquanto seres imortais, entender o que vem a ser essa construção da fé neste caminho nosso de aperfeiçoamento, porque a fé que move montanhas, conforme Jesus coloca, justamente será essa fé que irá trazer esse entendimento e essa compreensão acerca da vida para todos nós, e assim nós vamos entender e começar a praticar as questões que realmente condizem com o nosso ser imortal e não ficar simplesmente nas questões materiais voltadas ao nosso ego, as questões que não constroem, que não edificam, que Jesus vai dizer assim, que a traça corrói e os ladrões roubam, né? Então, vou contar aqui uma pequena história baseada-se nessa construção nossa da fé. Que imaginemos assim uma bela semente de pessegueiro, por exemplo. O lavrador abre a cova e a semente é colocada na terra escura e úmida. Algo vai acontecer com essa semente. Ela fica apreensiva, não sabe ao certo por que está ali, colocada daquela maneira. Então, uma vontade imensa de sair da cova brota dentro desta semente. Ela tenta sair por todos os meios, mas percebe que a força da terra é muito maior do que ela mesma. Contudo, a vontade de sair da cova é tão grande que quando ela percebe que não é possível construir um túnel para sair diretamente, algo dentro dela começa a se fortalecer. E ela se sente tão profundamente corajosa que a primeira raiz lhe surge. Ela então se entrega por inteiro à transformação de si mesma. Devido a essa entrega, à autotransformação da inteireza de si mesmo, ela se abre e se enraiza profundamente. Começa então a ter força para se erguer para fora do solo. Aquele medo que sentia antes e o pavor do desconhecido se transformam em claridade pelo conhecimento de si mesma, de sua destinação. A semente, então, se fortalece e, como broto, volta-se para o fototropismo do amor, buscando a luz. E, então, o broto sai da cova e se ergue, fortalece-se e transforma-se
na árvore da fé. Olha só que interessante, né, Herbert? Então, essa mensagem, dando essa simbologia de uma semente, somos nós, nessas questões todas que nós, às vezes, no decorrer da nossa existência, na nossa caminhada evolutiva, no medo de enfrentar as questões da vida, na falta da fé realmente robusta, verdadeira, convicta, que falta brotar de dentro de nós. Porque Jesus nos convida a esse entendimento da fé, de fato, para despertá-la de dentro de nós, fazê-la ecoar de dentro de nós. Kardec vai colocar para todos nós, na questão da transformação que nós temos que buscar, através da renovação de atitudes, na busca do autoconhecimento, nessa questão de entender o verdadeiro papel de todos nós, a partir deste momento que nós começamos a compreender nossa essência, trabalhar as questões que não condizem, que não edificam, quando ele coloca fazendo o esforço mútuo para vencer as suas más inclinações, as suas más tendências e fazer conforme a semente, essa ideia aqui, de trabalhar as virtudes, colocar em prática esse amor conforme Jesus assim nos traz, transformando de fato essa pureza de coração, para assim nós entendermos que não é só o gesto de lavar as mãos para se alimentar que vai edificar um homem, não é só o gesto de querer ter uma roupa limpa que vai edificar um homem, porque o que mostra para todos nós, conforme Jesus coloca, não é o que entra, pela boca que faz mal, mas sim o que sai. Porque o que entra, simbolizando tudo isso, ele está analisando uma questão alimentícia, obviamente, mas o que sai, sai do coração e sai da essência que todos nós somos, porque o verdadeiro tesouro está no coração, conforme Jesus coloca. Então, a forma como nós lidamos com a vida, a forma como nós expressamos as coisas, ou seja, a forma como nós fazemos e caminhamos, é o jeito que nós levamos a vida, de tal forma é o que nós somos. E o que nós precisamos trabalhar para modificar tudo isso, para essa construção desse reino dos céus dentro de nós, para transformar essa pureza de coração que Jesus assim nos convida para nós refletirmos. Emmanuel vai trazer para nós duas leituras importantes, falando sobre essa questão de nós repararmos as nossas mãos. No livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 37, com o título Reparemos Nossas Mãos, e também no livro Fonte Viva, no capítulo 179, com o mesmo título Reparemos Nossas Mãos, mas com tópicos diferentes, com esclarecimentos diferentes. Porque o primeiro, no livro Fonte Viva, capítulo 179, ele traz de João, capítulo 20, versículo 20, onde a mensagem é: mostrou-lhes as mãos. Ele está falando de Jesus, quando Jesus mostra-lhes as mãos, depois desse momento da ressurreição, quando ele reaparece aos discípulos, aos apóstolos, mostrando-lhes as mãos com as marcas que foram feitas nas mãos dele para ser crucificado. Então Jesus mostra-lhes as mãos. E é esse o convite que Jesus vai nos dizer quando Emmanuel coloca assim, ó: não ouvides que além da morte, nossas mãos exibem os sinais de nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelaram as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas mãos amanhã, igualmente, falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Então, é a cada um segundo as suas obras, analisando que mãos simboliza trabalho, obras é trabalho. Então, é de acordo com as suas ações, de acordo com o que você está edificando, o que você está produzindo, que você está plantando. Esse desabrochar da consciência, conforme a ideia da semente aqui, é para a gente justamente compreender de fato quem nós somos, qual é o objetivo nosso neste momento reencarnatório, neste momento que aqui estamos,
em busca de aprendizado. E como que o aprendizado virá, se não é através deste trabalho, desta construção, desse desafio de começar a praticar o Evangelho conforme Jesus coloca, para assim nós irmos despertando para esse amor mútuo, para esse crescimento em que todos nós estamos destinados. É a nossa destinação. Fomos criados simples, ignorantes, conforme coloca na pergunta 115, mas destinados a vencer todas essas deficiências que ainda trazemos, de questões que ainda não edificamos, de questões que ainda precisamos trabalhar nas nossas mazelas interiores, conforme a leitura de hoje aqui coloca, as chagas que ainda trazemos, ou seja, as arestas a serem podadas, para despertarmos para essa pureza de sentimentos, para essa pureza de coração que Jesus coloca. Então, Emmanuel vai nos dizer, neste capítulo 179 do livro Fonte Viva, justamente nos mostrando, e aí ele vai comparando as mãos, o que simbolizam as mãos. Ele coloca assim que o coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Ou seja, quando sai do coração, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, que macula o homem, conforme coloca, porque aquilo que você pensou, você sentiu, se você agiu, né, está partindo de você. Então, Jesus nos convida a esse entendimento de começar a analisar nossas ações, nossas atitudes, para que nós possamos estar sempre fazendo ao outro o que se quer para si mesmo, essa construção dessa paz, dessa harmonia. E na leitura do capítulo 37 do Palavras de Vida Eterna, com esse mesmo título, Reparemos Nossas Mãos, em Mateus, no capítulo 8, versículo 3, Emmanuel traz também uma passagem de Jesus que ele diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo. O que é querer ser limpo? Quando a gente fala assim, eu estou limpo, eu estou tranquilo, estou com a consciência tranquila. Jesus nos convida a ter esse entendimento a partir daquela narrativa da parábola, onde ele traz a gente buscar não apedrejar ninguém, né? No sentido da gente buscar entender que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, para a gente buscar de fato, eu estou limpo, de consciência tranquila, serena, conforme Emmanuel aqui vai nos dizer, que a gente meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Ou seja, buscar de fato estar sempre trabalhando as nossas direções em busca desse bem positivo. Emmanuel dá o toque dizendo assim, mãos que aram a terra, preparando a colheita, mãos que constroem lares, escolas, cidades, nações, mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento, mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria. Mas pensemos também nas mãos que estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor dos outros, mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo em conchas de sangue e lágrimas, mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão. E aí ele vai fazendo essa comparação, mas que no final ele nos dá esse exemplo. Reparemos assim as forças da vida, estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio de todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos, levantando almas caídas, e para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Então, Jesus nos convida a esse entendimento de buscar a pureza de coração, mas agindo sempre no bem. Não é só, né, Herbert? Estou tranquilo, não estou fazendo mal a ninguém, mas também não está fazendo bem nenhum. Porque se a gente não buscar, conforme Kardec vai nos colocar na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que para agradar a Deus basta deixar de fazer o mal,
E a resposta é que não. Nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Então, conforme aqui Emmanuel está trazendo para nós, nessa construção do entendimento das mãos, das nossas ações, das nossas atitudes, buscar vivenciar o Evangelho, praticar essa lei de amor ao semelhante, conforme na leitura de hoje, para nós entendermos onde está esse tesouro dos nossos sentimentos. De que forma estamos semeando isso ao outro, né, Herbert? Compreende? Bom, né? Eu achei muito interessante essa metáfora, né, da semente, porque todas as histórias que a gente escuta, todos os ensinamentos, nós temos que refletir. E eu estava pensando assim, qual é, né, a identificação nossa com essa semente? Estamos como uma sementinha mesmo, né? Prestes a nascer, mas é tão difícil nascer, porque você tem que sair do lugar que você está, você tem que sair daquele conforto de estar dentro da casquinha da semente, lá no fundo da terra, né? E Jesus, ele né, se esforça, sempre se esforçou e até hoje está se esforçando para que a gente nasça, né, o mais rápido possível, porque seremos árvores que daremos bons frutos, né? Mas para isso nós precisamos romper essa questão interna, essa questão vaidosa, egoística, turbulenta, que existe dentro de nós de encarnação a encarnação. E como que Jesus nos auxilia nisso? Ele traz o seu Evangelho, ele traz os ensinamentos à luz do Espiritismo, clareando as suas palavras do Evangelho. Ele traz momentos que faz a gente refletir, como são esses momentos que passamos agora, né? Tudo que acontece em todo o decorrer da história é nos impulsionando a essa libertação, a esse encontro. Encontro com quem? Conosco. Encontro com algo de grande e bom que existe dentro de nós, mas como uma sementinha está, né, adormecido. E é muito bom refletirmos quem somos nós, em que ponto da escala evolutiva nós estamos e onde queremos chegar, né? Então, voltando ao nosso estudo, qual é a nossa semelhança com os fariseus? Somos mais discípulos de Jesus, né? Ou somos ainda como os fariseus? A leitura tem 3 escalas de personagens básicas, né? Os fariseus, os discípulos e Jesus, né? Jesus está lá no topo da escala evolutiva. Mas nós, às vezes, navegamos entre ser um fariseu e ser um discípulo de Jesus. Se buscamos a verdade, se buscamos Cristo, se buscamos evolução, almejamos ser como um discípulo de Jesus. Mas ainda temos mazelas, vícios, traumas, imperfeições que nos assemelham muito aos fariseus, né? Os fariseus tinham boas intenções, eram religiosos, falavam de Deus, falavam bem de Deus, falavam bem das questões que elevavam o espírito. Porém, eram imperfeitos, eram vaidosos, eram materialistas, manipulavam as escrituras do Antigo Testamento a seu favor para encobertar alguns equívocos, alguns erros cometidos. Por isso que Jesus os chamavam de hipócritas, porque eles se escondiam atrás da palavra de Deus. E hoje, os fariseus de 2000 anos atrás estão por aí, somos nós, né? E nós evoluímos alguma coisa? Sim, mas evoluímos o suficiente? Evoluímos aquilo que Jesus espera de nós? Ou ainda temos
as mesmas crenças materialistas, possessivas, manipuladoras que tínhamos no passado. Os fariseus, eles subiam às sinagogas e clamavam em nome de Deus. Mas o coração deles era fechado, era duro. O coração deles era voltado para os seus interesses. Hoje, somos bem semelhantes aos fariseus. Ainda nos escondemos atrás das palavras do Cristo, atrás de uma religião, atrás de uma conduta materialista, uma conduta possessiva e egoística. Basta analisar os pensamentos que vêm até você, os desejos que você tem, os medos que você tem. E você vai se identificar com questões muito ligadas a esse povo antigo. Mas descobrir isso, entender e perceber esse ponto em que estamos, é o princípio. Na época, eles nem percebiam, e isso era uma cultura que passava de geração em geração, a ponto de ser o certo. Jesus veio para quebrar isso. Pegar o judaísmo, uma religião antiga, e abrir o pensamento, abrir as possibilidades evolutivas, trazer uma nova essência. E daí surgiu as religiões cristãs. Daí surgiu as ramificações com a nova essência do Cristo. E depois, Jesus permite que mais um passo é dado e é trago até nós o entendimento claro das suas palavras e da sua mensagem. E ainda hoje estamos navegando nesse lamaçal de imperfeições. Ainda hoje temos uma conduta apegada ao nosso egoísmo. E o que Jesus faz misericordiosamente nesse momento? Ele traz uma nova situação. Ele traz uma situação que faz com que a sementinha se sinta incomodada e se sinta vontade de lançar as suas raízes, lançar a sua primeira folhinha. É o que nós passamos hoje. Passamos um momento físico turbulento, extremamente turbulento. 2020, um ano marcado na história, isolamento social, medo, incerteza, insegurança. Mas isso são questões do mundo físico. Isso, refletido na metáfora traga pelo nosso amigo, Eurípides, é o momento que essa semente tem de desconforto. É como se fosse, após uma chuva forte, um sol escaldante que esquentasse a terra. Ela precisa brotar. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com os mesmos apegos, as mesmas vaidades, a mesma cultura que levou o planeta todo ao caos que se encontra? Jesus pede algo simples, algo interno e individual. Ele pede que nós caminhemos sobre as águas do oceano, sem afundar, sem medo, com fé e esperança. Manter os hábitos rotineiros de precaução, sim. Como eu disse a princípio, lavar as mãos é necessário, tanto na época dos fariseus como hoje. E as medidas de segurança também. Mas o que os planos de Deus
não está em passar por uma pandemia, tomar uma vacina e ficar imune e continuar com os mesmos hábitos terrenos, pessoais e egoísticos. O plano de Deus está naquilo que Jesus falou há 2021 anos atrás, nesta parábola. É que saia do nosso coração a nossa raiz, as nossas folhas, que vai nos transformar em uma grande árvore. É muito bonito tudo isso, mas é muito sério. Porque tivemos tempo, desde a vinda de Jesus até hoje, para refletir sobre isso, para mudar isso. E muitos conseguiram. Não estão aqui encarnados. Nós que estamos aqui encarnados, é porque ainda precisamos despertar. Precisamos encontrar o sentido do passado, a união do passado com o presente e a projeção do futuro. Sair, usando novamente a metáfora maravilhosa, sair da terra em que nos encontramos e ir para o desconhecido na certeza, na esperança, na fé, no caminho que é Jesus, o caminho para chegar até Deus, na verdade que é Jesus, né? A verdade que encontra dentro de nós, adormecida e precisa ser despertada. E a vida é eterna, a vida tão prometida desde o começo dos tempos. Chega-se o momento de colocar em prática, mas não só colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Chega o momento de colocar em prática fisicamente e espiritualmente tudo que Jesus trouxe para nós. Fisicamente, na caridade, na tolerância, no amor ao próximo, no auxílio, nas vibrações constantes de amor, de compaixão com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso familiar. Mas acima de tudo, essa mudança interna, esse colocar em prática interior, é o principal. Além de colocar em prática fisicamente, que é um caminho para um dia colocar o ensinamento do Cristo em prática dentro de nós, é o que Jesus espera. Por quê? Porque colocando em prática os ensinamentos no mundo físico e no mundo interno que Cristo nos traz, encontraremos aquilo que viemos buscar. Encontraremos algo duradouro e eterno. Encontraremos aquilo que ainda não temos, que é o que chamamos de felicidade plena. Leitura maravilhosa, parábola, metáfora traga também, que encaixa bem, que traz uma essência interessante para o nosso estudo da noite. É muito interessante quando a gente percebe, o Herbert falou muito bem de uma questão levando a nós compreendermos assim, nós estamos falando de uma semente, de algo que nós temos dentro de nós, conforme Kardec vai colocar na educação dos sentimentos, na educação dos caracteres, as virtudes, elas se encontram lá dentro, adormecidas, né? Mas precisam ser aperfeiçoadas, precisam ser praticadas, precisa ser trabalhadas, né? Por exemplo, a paciência. Como nós vamos adquirir paciência? Ou seja,
desabrochar essa semente da paciência? Cultivando-a, ou seja, como que uma árvore, para se tornar árvore, ela é cultivada? Através dessa semente. Então, quando a gente vê uma árvore frondosa, exemplo de uma árvore, mas vamos pensar numa pessoa. Quando a gente almeja as questões daquela pessoa, vamos dar um exemplo prático para todos nós. Muitas pessoas falam assim no meio espírita: eu gostaria de ser como o Chico Xavier foi. Mas fazer o que o Chico Xavier fez, será que aquela pessoa está disposta a abdicar, a renunciar, a vivenciar as questões da forma como ele vivenciou? Ou seja, fazer o que Jesus fez. Aquele que quiser seguir após mim, tome a tua cruz e siga-me, conforme lá o doutor da lei indaga a Jesus, como posso fazer para poder ganhar o reino dos céus? Ele diz: vende tudo que tem, dê aos pobres e segue-me, no sentido da gente buscar esse entendimento do Evangelho. Ou seja, quando a gente olha outra pessoa, é muito prático, a gente fala: não, aquela pessoa parece ser muito feliz, eu queria ser como aquela pessoa. Mas, de fato, será que a gente conseguiria vivenciar as questões que aquela pessoa vivenciou? Então, Jesus nos coloca essa questão da compaixão, do entendimento real das coisas, para a gente começar a nos comportarmos como irmãos e entender o outro nas suas peculiaridades, né? Nós demos aqui essa simbologia, nessa metáfora, falando aqui da profundidade da semente, mas isso é para todos nós, é um ensinamento profundo para todos nós, porque a fé, quando despertada, compreendida e amadurecida, coordena e agrega todas as virtudes. Isso que Kardec nos coloca nessa educação de sentimentos, desse despertar para essas caracteres, as virtudes que se encontram adormecidas dentro de nós, né? Em uma obediência profunda às leis de Deus, às leis divinas, que estão aonde? Em nós mesmos, na nossa consciência, escritas na nossa consciência, né? Então, buscar despertar para isso, para que nós possamos vivenciar isso. Então, a busca da fé deve acontecer dentro de nós mesmos e de que somente no altar interior de cada um encontraremos essas respostas. Quando Jesus diz assim: antes de vir ao altar, querer deixar a sua oferenda ou pedir qualquer coisa, pedir misericórdia, analise antes se não há nada que te abone, ou seja, se não tem nenhum problema que te aflige ou que te traga alguma questão. Nós estamos falando aqui da questão das mãos limpas. Buscar esse entendimento, será que de fato nós estamos com as mãos limpas? Será que de fato nós não trazemos impurezas nas nossas mãos, manchas nas nossas mãos, conforme Emmanuel vai colocar aqui nas leituras que eu falei, do capítulo 179, 50 e 37. Então, para que a fé se aprofunde dentro de nós, a criatura, tal como a semente, é convidada a reconhecer total e profundamente toda a sua fragilidade. Nós somos frágeis, trazemos deficiências dentro de nós, questões ainda a ser trabalhadas, conforme Jesus coloca, para assim despertarmos a essa fé de entendimento, de viver o amor, de praticar a lei de Deus, para irmos despertando o nosso entendimento e conquistando, conforme o Herbert colocou, a felicidade. Conforme Jesus coloca, ela não é deste mundo, mas é vivendo no mundo sem ser do mundo, praticando essa lei de amor, para assim cultivarmos também essa felicidade. Porque adianta dizer quero ser feliz, mas não trazer alegria, não trazer paz, não trazer harmonia, não praticar coisas edificantes para construir essa felicidade, é o mesmo que a pessoa dizer que não escolheu sofrer, mas também não busca ações positivas para sair desse sofrimento. Então, ela escolheu sofrer, porque ela continua parada, centralizada neste sofrimento e não cultiva ou constrói coisas melhores para si. Então, essa construção da fé dentro de nós, desse despertar, conforme estamos colocando aqui essa questão da semente, nós precisamos reconhecer ela como questão da nossa consciência nesse despertar. Então, enquanto há no coração a presença do orgulho, do egoísmo, da rebeldia, que levam o espírito a se
pensar forte e autossuficiente, a fé fica como a semente que tenta sair do solo sem sucesso, sem entender que precisa despertar as virtudes, apagar esse egoísmo, esse orgulho, essa rebeldia dentro de si, para trabalhar a sua essência. Porque para nós despertarmos as virtudes, nós temos que aniquilar de vez o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Isso é vencer o mal dentro de nós ainda, porque conforme Kardec coloca, o verdadeiro homem de bem é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências, é aquele que se esforça para não deixar sobressair o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e começa a praticar a lei de amor, começa a despertar para as questões que edificam e condizem, ou seja, despertar o seu sentimento nessa construção da paz, da harmonia, rumo a essa felicidade almejada que todos nós estamos destinados, quer queiramos ou não. Um dia, com muito sofrimento, se não quisermos com amor, a dor chegará para assim nós irmos caminhar novamente, do ponto onde paramos. É o mesmo para um aluno no colégio. Parou na 5ª série, não vai voltar na 6ª série, do ponto onde parou. Assim é a vida. Se nós não nos esforçarmos agora, nós teremos que estar sempre voltando do ponto onde nós estamos deixando de trabalhar. Isso é buscar essa construção da verdadeira pureza que Jesus nos convida, vencendo as más tendências e, conforme Emmanuel colocou, reparando as nossas mãos, o que nós estamos almejando, trabalhando e edificando em prol de nós mesmos e em prol do outro. Primeiro pensar, se eu fizer algo para não magoar alguém, se colocar no lugar do outro, né, Herbert? Isso é trabalhar os sentimentos e já construir a paz, a harmonia, a felicidade, despertar para a fé que move essas montanhas, ou seja, que vai nos dar o entendimento de observar o que precisa ser corrigido, quais são as nossas fragilidades ainda, o que nós estamos alimentando mais dentro de nós, o orgulho, a vaidade, as mazelas, ou o bem, o amor, a paz, a harmonia. É isso? Acho que o nosso tempo chegou ao fim. Fica assim essa mensagem para que todos possam repensar algumas questões internas que todos nós assim precisamos refletir. Este é o convite de Jesus a todos nós. Conforme Santo Agostinho coloca, fazer aquela autorreflexão diária da sua vida, dos seus atos, das suas ações, que Emmanuel coloca aqui, que Jesus vai colocar para todos nós, que cada um será reconhecido segundo as suas obras. E tem as obras também negativas, né? O que vai pesar mais na balança? Então vamos repensar nossa vida, dar uma nova diretriz, aproveitar um ano, um novo ciclo de vida que se estabelece, não ficar focado só na questão que está acontecendo, mas se a gente não buscar melhorar, a gente fica estacionado nessas questões e fica só lamentando em vez de buscar vencer e caminhar adiante. Resumindo tudo, né? Buscar, refletir e transformar. Na luz do Cristo, na luz dos Espíritos protetores que sempre nos auxiliam. Agradecemos mais esse momento maravilhoso em que nós mais aprendemos, né, do que falamos, né, Eurípides? Porque toda vez que a gente fala, que a gente verbaliza, que a gente estuda, aprendemos mais e mais em uma dimensão diferente. O aprendizado é eterno e é para sempre. Vamos iniciar ou dar andamento em tudo aquilo que já buscamos. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, até a próxima.